Faltam 5 minutos para nossa aula começar. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, galerinha? Não. Como é que foi o final de semana? André, eu vou colocar você como anfitriã, tá? Que aí eu vou conseguir sair aqui do celular, tá bom? Aí às Então tá 9h10 você termina, tá? ok. Se esquecer de terminar e sua aula cair é porque eu comecei a outra, tá bom? Tá ok. Às 9, Tá joia. tranquilo, valeu. Falou, Léo. Quero vocês de câmeras ligadas. Muito bem. Bom dia, tia. Bom dia, quero vocês de câmera ligada. Bom dia, tia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Quem é esse aqui que a tia não está conhecendo? Daniele. A luz está atrapalhando. Sou eu, tia Danilo. Ah, é Danilo. Nossa, é porque tem uma luz no fundo, eu não estou conseguindo te ver É por causa direito. que a janela está aberta. Ah, é isso aí que eu não te conheci. Muito bem. Cadê os demais? Vamos ligar as câmeras, gente? Eu, hein? Que povo que gosta de ficar escondido. Duda. Duda. Você vai estar em casa hoje? Se tudo correr bem, eu vou aí hoje, hein? Pegar um negócio. Tá? Oi, tia, bom dia. Bom dia, Ana Luísa. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Minha estrela do TikTok. Minha estrelinha do TikTok, ó. Muito bem. Bom dia, turma. Bom dia, tia. Bom dia, Gustavo. Agora a gente já começa essa aula. Nós vamos hoje, né? Estão quase finalizando o livro 2, para a gente entrar no livro 3. Na verdade, já era para ter entrado, né, no livro 3, porque já estamos bem adiantados, mas já vamos finalizando, né, o livro 2 já. Em relação ao que a gente estudou, o livro 2 aqui, tem algum conteúdo que vocês têm alguma dúvida, galera? Espaço agrário, que nós estudamos, movimento populacional, hein? Não, tia, eu não. Tá tudo tranquilo, né? Tia, pra mim tá tudo bem explicado. Ótimo. Então tá ótimo. Quando for surgindo dúvida, ó, não entendi isso, vou falando, vão perguntando, tá? E show de bola. Vinte e quatro do 8. Vou colocar. Isso a gente não vai.
Tia, dia, você viu o acidente que deu em frente ao Pátio Mix? Não. Os dois meninos foram atropelados, um de 9 e um de 12. O de 9 morreu e o de 12 está em caso grave no hospital. Tá doido? Como que foi? Passaram na frente do carro? Eles acharam que o sinal estava fechado. Aí na hora que passou, tipo, o sinal estava fechado, só que veio um carro que passou o sinal. Então o sinal fechou, os meninos Nós atravessaram. tava lá no terreirão, lá no Pipa, lá no Três Barras. É o que, Gabriel? Eu tava junto com esse menino. Nós tava lá no Três Barras, soltando Vocês pipa. vocês estavam junto? Mas só que eu não morri, não. Eu vi mais na frente. Eu vi umas meia hora antes. Ei, Gabriel, você, graças a Deus, Ah, você tava lá no Três Barras. Mas só que eu não morri, não. Essa é boa, na moral. Vamos lá, então. Sem Mas base. o carro que avançou o sinal vermelho, então, e acabou atropelando os meninos, O né? menino morava lá em Santa Cruz. Ai, que pena, meu Deus. Imprudência, né? Por isso que precisamos respeitar todas as leis de trânsito, respeitar tudo aquilo que a gente precisa respeitar de verdade, porque as consequências virão se a gente não respeitar, tá? E as leis de trânsito é uma que a gente precisa respeitar. Sinal amarelou, a gente já tem que diminuir para poder parar, porque senão algo pior pode acontecer, como aconteceu com os meninos, né, gente? Então, vamos lá. Ana Carolina. Ana Luísa. Presente, professora. Ótimo. Ana Júlia. Bruna. Bruna. Danilo. Aqui. Enzo. Aqui. Felipe. Tem dois. Felipe. Não, é o Felipe dos Santos. Eu. Isso. Gabriel. Tá aí. Ítalo. Tá aí. Ítalo. Presente, tia. João Vitor. João Vitor. Kelvin. Tia. Presente, tia. Isso. Aí. Marina. Oi, tia. Gabriel, você é muito engraçado, mas eu não morri, não, tia. Murilo. Sofia. Sofia. Vitória. Presente. Vitória. Vamos lá. Ana Clara. César. Felipe Calesani. Presente. Aqui, Felipe, Presente, apareceu, hein? Presente, professora. Apareci. Presente. Hoje vai chover, tá? Aí eu Felipe falei, apareceu, né? aí eu falei Felipe tá na presente, viola viu? de manhã. Pois é. Guilherme. Guilherme tá aí, eu acho. Eu. Gustavo Alves. Cavate. Igor. Presente. Isabela. Sara. Lorena. Luísa. Maikson. Presente. Maísa. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Laura. Rômulo. Presente. Yasmin. E Marcos. Ótimo. Bom, Oi, pessoal, nós vamos... Oi? Uma pergunta. Cadê o Henrique? O Henrique, ele foi transferido, ele foi embora para o Sul.
Desde o mês 5. Ele mora agora no Sul. Esses dias eu falei com ele. Ele estava jogando com o Murilo, aí eu falei um pouquinho com ele. Aí ele tá lá. Bom, galerinha, deixa a tia compartilhar com vocês aqui. Nós vamos falar um pouquinho, então, de indústrias. Né? A semana passada, eu pedi para vocês fazerem um desenho, igual da página 39, que fala um pouquinho dos fatores responsáveis para ter uma instalação de uma indústria em determinado lugar, né? E aí, a gente viu que, de acordo com o que vocês fizeram, quais são os fatores que são levados em consideração para poder uma indústria se instalar em determinado lugar, de acordo com esse esquema ali? São vários fatores. Quais são esses fatores? Ô, professora, eu coloquei aqui. Fatores. Concentração de mão de obra, a Isso. proximidade do mercado consumidor, a acessibilidade e a eficiência dos meios de transporte, a presença de incentivos governamentais e a proximidade das fontes de matérias-primas e energia. Energia, muito bem. Então, esses são os principais fatores responsáveis pela instalação de uma indústria em um determinado lugar. Ou seja, para que, olha como que Linhares tem um polo industrial muito grande, né? Quando a gente vai daqui para Linhares, né, de Jacupemba, daqui para Linhares, quantas indústrias que tem aqui? Tem a Abrametal, né? A gente vê ali uma indústria de café que vai abrir agora, né? Dentro de Linhares. Então, todas essas indústrias, elas se sentem atraídas para se instalar nesses lugares. E por quê? Porque se tem matéria-prima, né, mais em conta, mão de obra, tem bastante mão de obra ali disponibilizada para fazer o trabalho, né? Proximidade com energia, além de matéria-prima, também energia. Tem uma facilidade com os meios de transporte para a entrada de matéria-prima e saída de mercadoria. Tem proximidade com o mercado consumidor, porque não adianta nada produzir e não ter para quem vender, não é isso? Né? E ali, as indústrias, então, como que eu posso conceituar uma indústria? Lê ali no slide para ti alguém. Posso ler, tia? Pode. Definição da indústria. De indústria. Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas, de modo manual ou com o uso de máquinas e ferramentas, no sentido Exatamente. de produzir mercadorias. Mercadorias, muito bem. Então, a indústria, ali, quando a gente fala em indústrias, tá? Nós estamos falando que é aquela atividade econômica que está ligada, então, à transformação da matéria-prima em produtos para o nosso consumo, tá? Então, vai a matéria-prima e volta ao produto final. Então, sendo assim, a indústria, ela faz parte de qual setor econômico? Ou seja, porque nós sabemos, né? Nós vimos lá atrás já um deles. Então, nós temos ali vários setores da economia: primário, secundário e terciário. O setor primário, ele envolve o que nós estudamos no capítulo anterior. O que nós estudamos no capítulo anterior? Agricultura, extrativismo, pecuária. Pecuária, né? Então, olha só, o setor primário está ligado a todas essas atividades agrícolas ali. Agricultura, pecuária e extrativismo, que nos fornece o quê? Matéria-prima. Tá? Essa matéria-prima vai para onde? Para a indústria. E a indústria faz parte de qual setor da economia? O secundário. Setor secundário. Então, a indústria ela faz parte do setor secundário, porque ela transforma com ou manual ou com o uso de máquinas aquela matéria-prima
em um produto para o consumo, tá? Então, há uma transformação da natureza em mercadoria. Então, por isso que a indústria ela faz parte, então, de quem? Do setor primário da economia. Então, a industrialização no Brasil ali, ó. Como que aconteceu o processo de industrialização brasileiro? Então, olha só, por muito tempo, o Brasil foi visto como uma extensão de Portugal, porque a gente sabe que o Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo. Todas as riquezas que eram extraídas do Brasil iam para Portugal e enriquecia Portugal e deixava o Brasil na mesmice, né? Exercia, porque Portugal ele exercia total controle sobre a produção brasileira e também de suas negociações. Por quê? Porque o objetivo de Portugal era aumentar o seu poder econômico, né? Em cima de quê? Da exploração do Brasil. O mundo, então, vivia a fase do mercantilismo. E os portugueses buscavam no Brasil principalmente metais preciosos, produtos agrícolas, que Portugal ainda não possuía, e a economia brasileira, então, era secundária, tá? Então, Portugal foi se enriquecendo. Ele tirava as matérias-primas como o ouro, pedras preciosas, produtos agrícolas como quem? Lá no início da exploração, a cana-de-açúcar, tá? Que saía, né? O produto aqui, a matéria-prima, ela saía do Brasil, ia para Portugal, era transformado em produto final, voltava para o Brasil para ser comercializado. Ou seja, o Brasil vendia matéria-prima e comprava, levava, vendia não, né? Eles exploravam a matéria-prima do Brasil e vendia para o Brasil aquilo, um produto que é finalizado, mas que eles já haviam explorado essa matéria-prima. Então, o Brasil cada vez mais ia se empobrecendo com isso. E Portugal cada vez mais se enriquecendo, né? O cenário mudou, entretanto, o cenário mudou com o desenvolvimento da indústria e do capitalismo na Europa, a partir do século XVIII. Isso, então, alterou a maneira como os produtos passaram a ser feitos e distribuídos, transformando a relação entre as metrópoles e as colônias, porque o Brasil era colônia de Portugal, tá? Portugal é que comandava. Além disso, o desejo dos comerciantes brasileiros de ter liberdade comercial, a independência do Brasil em 1822 e o acúmulo do capital, né, obtido com o café, trouxeram muitas alterações para o quadro econômico do país. Desde então, as indústrias brasileiras cresceram, tanto em número quanto em tecnologia. E lembrando que a industrialização brasileira, ela aconteceu mais tarde, tá? Então, ela não é uma industrialização antiga. O Brasil tem uma industrialização um pouco mais recente. Por quê? Justamente pelo processo de exploração que ele passou, né? Portugal explorava tudo, então demorou muito mais para ser explorado, tá? Para ser desenvolvida essa questão de indústria, aliás. Então, existem, então, vários tipos de indústria. Indústrias de base, indústrias de bens de capital, indústrias de bens duráveis, indústrias de bens semiduráveis e indústrias de bens não duráveis. Então, alguém de vocês, a Tia já pediu que vocês fizessem, então, um levantamento, né? um pré-estudo. O que vem a ser essa indústria de base? O que vem a ser a indústria de base? Ó, indústrias de base, indústrias de bens de produção, base e capital. O que vem a ser essas indústrias de base? Elas transformam a matéria-prima bruta, como minério, recursos de origem fósseis, vegetais, em matérias-primas que serão processadas, ou seja, elas vão ser base para outros ramos outros ramos industriais. Exemplo disso é uma usina de metalurgia, né? Porque ela separa elementos minerais e ela produz vários metais. Então, como ela produz vários metais, a partir desses metais, então, poderão ser feitos, então, novos produtos. A siderurgia, por exemplo. A siderurgia, ela produz exclusivamente quem?
o ferro, o aço, que é uma mistura, então, de ferro e manganês. E, a partir dali, ela faz, então, a base para que outros produtos possam ser produzidos através do aço, através do ferro, tá? Então, como máquinas, eletrodomésticos, peças para veículos. Então, quando a gente fala em indústrias de base... Então, quando a gente fala em indústrias de base, nós estamos falando a indústria que transforma a matéria-prima bruta, tá? Que vai servir, então, de quê? De matéria processada para as indústrias transformar em outros produtos. Exemplo, peças de automóveis, tá? E ali nós temos também a indústria de bens de capital, ou também chamada intermediária. O que é, então, a indústria de bens intermediários? Indústrias de bens intermediários são aquelas indústrias que produzem os meios e os instrumentos necessários para serem utilizados. Onde? Produz máquinas, equipamentos que serão utilizados em outros segmentos da indústria e diversos setores da economia. Por exemplo, a indústria de bens intermediários, ela produz uma máquina que vai servir ali na mecânica. Como? Fazendo peças de automóveis, máquinas industriais para transformar, então, a madeira, né, lá numa mesa ou numa cadeira, né, a colheitadeira, né, que vai lá na roça para colher o feijão, para colher o milho, para colher o café. Então, esses tipos ali de máquinas, elas são chamadas de bens intermediários. É o que, galerinha? Sua voz está travando. Está travando? Mas tá constante? Voltou, tia. Foi na hora que você estava falando. Peraí. Peraí que a tia vai fazer um esquema aqui. Deixa eu desligar meu Wi-Fi. Vou ligar meus dados móveis no meu celular para isso não acontecer. Vamos lá. Deixa a tia rotear aqui, então. Só um minutinho, é rapidinho. Murilo, tá me ouvindo? Tô. Então, Tava certo. travando um pouco aí. Agora tá Ana Luísa, Tá, tia. tá certinho? Então, Tá. voltando um pouquinho, então. Ana Luísa, diferencia para ti ali, ó, indústrias de bens de produção de indústrias de bens intermediários. Ou quem souber pode falar. Qual a diferença entre uma e outra? Ó, a tia vai reforçar, hein? A de bens... A de bens é o que transforma a matéria-prima bruta para virar matéria-prima para outra coisa, tipo processada, alguma coisa assim. Isso. E já em indústrias de bens intermediários, ela que produz as máquinas. Exatamente. Ela é a responsável por equipar outras indústrias. Ela é responsável para equipar outras indústrias, como a produção de prensas, a produção de guindastes, material ferroviários, uma vez que nós vimos que o transporte, a disponibilização de transporte, né, no Brasil, para mercadorias, é muito essencial. E no Brasil, qual é o meio de transporte mais utilizado no Brasil? É o transporte rodoviário, ferroviário. Acho que rodoviário. É o busão. Ó, o transporte, vocês sabiam que o transporte rodoviário é o que é o responsável
por mais de 60% de toda a mercadoria que é transportada no Brasil, produzida e transportada no Brasil, elas são distribuídas pelo meio de transporte rodoviário, tá? Então, as rodovias, elas são muito utilizadas, tá? E o Brasil, ele passou a ter muitas indústrias através, então, né, das multinacionais. O que são essas multinacionais? Com a expansão do capitalismo, o capitalismo é um modelo socioeconômico em que se visa, o objetivo deles principal é a acumulação de capital, a acumulação de dinheiro, né, se tornar mais desenvolvidos. Então, isso, quem foca muito na instalação de multinacionais pelo mundo afora, principalmente nos países subdesenvolvidos e emergentes, são os países desenvolvidos. Como assim? No Brasil, tem várias empresas como o jeans, a Coca-Cola, que não é brasileira. Ela vem da onde? Lá dos Estados Unidos. Mas temos também dentro do Brasil. Tá? É produzido dentro do Brasil, porém, a filial dela é onde? Lá nos Estados Unidos. Isso aí nós chamamos de quê? De multinacionais. Né? E por que eles fazem isso? Para diminuir o preço e eles terem um custo, um lucro maior. Uma vez que eles têm disponibilidade de matéria-prima, de mão de obra mais barato, então o produto vai ser mais barato, então eles vão acabar tendo um lucro maior com isso, tá? Então voltamos lá. E ali nós temos quem? A indústria de bens de consumo. O que é a indústria de bens de consumo? A indústria de bens de consumo são aquelas indústrias que produzem o bem acabado. Olha só. Tá vendo? Que é todo um ciclo. A indústria de bens de produção, ela vai transformar a matéria-prima bruta, né, em uma matéria-prima processada, que vai ser matéria-prima para se fazer algumas máquinas e outras coisas, né? Por exemplo, para fazer as máquinas que vão ser utilizadas lá na mecânica, como prensas, né? Também vão fazer tratores. O trator, ele vai, por exemplo, a colheitadeira, vou pegar a colheitadeira. A colheitadeira, ela vai fazer o quê? Ela vai colher o café, vamos supor. Vai colher o café. O café por si, ele, para chegar até a nossa casa, para colocar lá, para fazer o cafezinho, ele precisa ser transformado na indústria. Então, aqui, a colheitadeira, ela colhe, e depois esse café, ele vem para onde? Para as indústrias de bens de consumo, que vai transformar, então, a matéria-prima em um produto final e acabado direto para o consumo, tá? Então, quando a gente fala assim, indústrias de bens de consumo, por quê? São os produtos prontos, como, por exemplo, ali, ó, fabrica bens que são consumidos pela população em geral. E as indústrias de bens de consumo, ela está dividida em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Os duráveis são aqueles que têm uma vida longa, tá? Como, por exemplo, eletrodomésticos, a geladeira, que você compra, mas você demora muito tempo depois para poder comprar de novo. Então, por isso que são chamados de bens de consumo duráveis. Agora, nós também temos os bens de consumo não duráveis. Por quê? São aqueles que a vida útil é curta. Como? Roupas, né? As toalhas, alimentos como doce, leite, bebida, entre outros, cosméticos, né? Como creme dentais, sabonete, shampoo, uma base para o rosto, um batom. Então, tudo isso ali são bens de consumo não duráveis. Por quê? Tem vida curta, tá? Então, quando ele tem vida longa, é bens de consumo duráveis. Né? Então, aqui nós temos automóveis, bicicletas, motos, móveis, uma caixinha de som, uma mesa, um sofá. Então, tudo isso são bens de consumo duráveis. Galera, até aí, tá entendido ou tem alguma dúvida? Entendi. Sim ou não? Entendi, tia. Ótimo. E a indústria, então, ela passou por uma evolução. Qual foi a evolução que ela passou? Podemos estabelecer 3 estágios históricos para a evolução da indústria. Primeiro,
a indústria artesanal, a indústria manufatureira e a indústria maquinofatureira. Então, o que vem a ser a indústria artesanal? A indústria artesanal é o processo de produção onde o uso geralmente era feito através de ferramentas simples. Prevaleceu da antiguidade até meados do século XVII. O artesão, quem trabalhava ali, né, manualmente ali, era o artesão. O artesão domina todo o processo de produção, às vezes contando com auxiliares, um grupo de pessoas, para produzir. Tudo era feito muito mais à mão. Igual, olha só. Vocês já viram um tear? Já viram? Ou não? Se eu já vi, eu não lembro. Que, tia? Tear. Tear? Tear, conhece aquele do... Eu sei o que O tear é um aparelho. O tear é um aparelho mecânico ali que as pessoas usavam para poder ficar usado muito na tecelagem, tá? O tear ele era muito utilizado ali na tecelagem, muito utilizado ali bem antigamente, né? Não tinha muitos artigos de luxo. Depois, a próxima aula eu te mostro um tear para vocês. Se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar o que é um tear, como era utilizado, era feito com pregos, né? Coisas mais simples para trançar, cruzar as linhas ali. E aí as pessoas faziam, né? Tapetes e outros produtos com linhas, tá? Então, eles faziam. A indústria manufatureira surgiu lá no século XVII, século XVIII. Ali existia uma divisão de tarefas, várias pessoas contratadas recebendo um salário. Existia o uso de ferramentas simples, máquinas simples, aumento na quantidade de mercadorias produzidas. Artesanalmente e manufaturalmente, eles produziam, mas em menor proporção. Por quê? Porque as máquinas, o uso de máquinas ali, eram máquinas muito simples. Então, demorava mais tempo para poder produzir, tá? Os produtos. Então, demorava mais tempo. Mas aí, com a chegada, né, com a Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, né, ali por volta do século XVIII, veio novas tecnologias para as indústrias, tá? Novas máquinas. E todo esse surgimento de novas máquinas fez com que a produção se elevasse. Foi onde surgiu, então, o capitalismo comercial, né? Que eles tinham que vender, eles tinham, né, essa intenção de vender muito, então eles precisavam de alguma coisa para a produção aumentar mais rápido e eles venderem mais rápido, tá? E ter mais lucro. Então foi onde surgiu ali na Inglaterra quem? A Revolução Industrial. Então houve um up na indústria, né? Novas máquinas para indústrias para aumentar a produção, para aumentar a circulação de mercadoria e aumentar a lucratividade, tá? Então, houve um aumento de produção, as mercadorias, elas passaram, né, a ser homogeneizadas, os produtos começaram a ser iguais, porque tem aquelas máquinas, né, de produzir. Olha bem, antigamente, né, existia, para fazer aqueles biscoitinhos, era só na mão, né? Aquele biscoitinho gostosinho de polvilho, não tinha máquina, fazia tudo à mão, aí fazia os biscoitinhos, assava. Hoje já tem máquinas. Aí os biscoitos não saíam tudo igual. Por quê? Porque era de um jeito de outro, porque era tudo feito à mão, tá? Agora, hoje em dia, vocês podem observar, os biscoitinhos, eles têm todas as mesmas características. Então, eles têm todas as mesmas características. Por quê? Porque são feitos à máquina. Por que inventaram até a máquina de fazer biscoito? Para praticidade, para aumentar a produção e ser mais rápido para poder fazer, tá? E não perder tempo. Porque hoje, no mundo capitalista que a gente vive, tempo é dinheiro. Então, aí a gente viu, então, os fatores locacionais, né? Proximidade mercado consumidor,
proximidade com a mão de obra, né? Nós tivemos, então, também proximidade com quem? Fontes de energia. Além dessas fontes de energia, acessibilidade aos meios de transporte. Para quê? Para distribuir mercadoria, né? E também para a entrada de matéria-prima, tá? Outros fatores que a gente vê ali, né? Também é o quê? Proximidade com o mercado consumidor. Isso aí. Então, são todos esses fatores. Olha ali na página 39, que a gente tem um esquema. Primeiro, eu tenho o quê? Várias árvores. Essas árvores, elas estão nos fornecendo o quê? Matéria-prima. Então, essas árvores ali, elas fazem parte de indústrias de base, indústrias intermediárias ou indústrias de consumo? Base. Por quê? Por que indústria de base? Porque elas estão fornecendo o quê? A madeira. Então, aqui, depois vem quem? O meio de transporte, que vai levar a matéria-prima para onde? Para a indústria, para ser transformada em produto final, que vai ser distribuída, então, até o comércio para ser comercializado. Então, aqui eu tenho um emprego de 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. O primário é quem? A madeira. A madeira. Isso, a madeira. O secundário é quem? A indústria. A indústria, a A refinação. indústria, isso mesmo, a indústria. E nós temos também o terciário. Quem é o terciário? Onde a mulher está comercializando esse produto. Exatamente. Então, nós temos aqui quem? A mulher que está vendendo, está prestando o seu serviço. Mas e o transporte ali? Será? Não vem, não, Cê? Ele está fazendo o quê? O transporte da mercadoria, ele está prestando o seu serviço, né? Então, ali nós temos os 3 setores da economia. Ele entra no segundo? O primário, o secundário e o terciário. O transporte ali, os meios de transporte, é prestação de serviço. Se ele está prestando serviço, automaticamente ele está entrando aonde? No setor Terciário. né? Por quê? O primário é agricultura, pecuária e extrativismo. O secundário é quem? A indústria, né? A indústria ali, que faz parte. E o terciário são todas aquelas pessoas que prestam serviço. O comércio, a escola, o banco, todas essas pessoas. Entendido? Sim. Galerinha, já são 9h13, a tia precisa encerrar a aula, tá bom? Ok. Beijos. Tá bom. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, Tchau. tia. Até. Falou. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau.